mas os que esperam no Senhor sobem com asas como as águias. Então Deus quer que nós possamos voar nas alturas. Então, se Ele tem um plano para nós, para voarmos, é natural que haja um plano de voo para cada um de nós. E nós temos falado várias etapas desse plano de voo, e nós chegamos na última etapa. E a última etapa desse voo é que nós possamos descer do barco. Descer do barco. Nós estamos falando de voo. Não se voa com barco, mas com avião, não é verdade? Mas esse plano de voo fala da nossa trajetória, da nossa relação com o Senhor, das nossas experiências com o Senhor. E uma das últimas etapas desse plano de voo, daquilo que Deus tem para cada um de nós, é que nós saibamos o que é descer do barco. E eu quero ler novamente esse versículo, que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós começamos a falar que o sobrenatural está fora do barco. As coisas ousadas que Deus tem para cada um de nós, elas estão lá no meio da tempestade, fora do barco, fora da nossa zona de conforto, fora da nossa zona de segurança, fora da nossa zona de proteção. E se nós queremos alcançar alguma coisa diferente, alguma coisa sobrenatural, nós precisamos entender o que significa descer do barco. Esse relato que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 14, mostra uma situação onde os discípulos de Jesus eram pessoas que estavam diretamente ligadas a ele, eram discípulos pessoais, eram os apóstolos, tinham convivência diária com Jesus, e quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram, como nós lemos, com medo, aterrados, aterrorizados. Será que isso é um fantasma? Eles gritaram de pavor, não foi de alegria de estar vendo Jesus. Eles imaginaram que era um fantasma, que era uma coisa do outro mundo, mas era simplesmente Jesus andando sobre as águas. E por que Jesus andou sobre as águas? Primeiro, porque ele podia andar sobre as águas, ele tinha fé para isso. E ele queria que os discípulos, apóstolos, soubessem disso. E ele também queria mostrar a eles que eles também podiam andar sobre as águas. Tanto é que Pedro, quando queria testar para saber se é Jesus, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, então dá uma ordem para que eu também vá andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. É algo
extraordinário. É algo tremendo andar sobre as águas. Talvez muitos não vão ter essa experiência literalmente. Mas Salmo 107 fala muito sobre isso. Como é que nós alcançamos as coisas grandiosas em Deus? Salmo 107 fala: aqueles que tomando de navios descem aos mares, esses fazem o tráfico na imensidade das águas. Isso nos fala de saber a palavra de Deus, saber negociar com Deus através da palavra de Deus, de ter os argumentos certos para com Deus por meio da palavra de Deus, para que possa alcançar a imensidade das águas. As coisas grandes estão no mar, estão no meio das águas. Quantos sabem disso, que no mar tem coisas grandes, gigantes, baleias e coisas que o homem ainda nem conhece? Na terra ou dentro do barquinho estão as coisas comuns. Esse texto de Mateus fala para que nós estejamos dispostos a sair do comodismo, a sair do natural e a experimentar o sobrenatural. E a proposta de Deus para nós é que possamos ter uma vida sobrenatural, uma vida realmente fantástica, algo que as pessoas que não têm fé não podem experimentar. E eu quero continuar falando sobre isso. Precisamos acreditar no sobrenatural, e que o sobrenatural está fora do barco. Quem quer ter uma colheita sobrenatural, precisa ter uma semeadura sobrenatural. A Bíblia fala: tudo que o homem plantar, certamente isso ele vai colher. Deus ainda nos dá uma canja que ele diz: você vai colher 100 vezes mais. Ou seja, já é algo fora do comum, fora do natural. Mas quando nós queremos algo sobrenatural em termos de colheita, vamos pensar numa semente sobrenatural. Pois tudo que o homem semear, certamente isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Bom, Jesus falou para Pedro: vem, desce do barco. Ele desceu, mas a Bíblia diz que depois que ele começou a andar sobre as águas, ele reparou na força dos ventos. E o próprio Jesus falou uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu o pecado e venceu todas as circunstâncias, inclusive as naturais, como um mar bravio, como estava nessa situação. E a Bíblia diz que depois que os dois subiram para o barco, o vento foi embora, acalmou. Aquele vento era circunstancial, ele foi providenciado para uma provação na qual os discípulos estavam passando. A Bíblia relata que o vento era contrário, estava açoitando o barco, estava batendo com força no barco. Mas depois que Jesus apareceu, que Pedro andou sobre as águas, que ele teve medo, que ele afundou, Jesus o socorreu e eles entraram no barco, a Bíblia diz que o vento acabou, acalmou, ficou aquela coisa tranquila. Mas nós precisamos entender o que é descer do barco. Esse negócio de descer do barco começou lá em Gênesis capítulo 12. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão saiu da sua zona de conforto. E cá para nós ele já tinha 75 anos de idade. Ele não estava assim, em plena juventude não, mas ele estava começando a vida dele naquela idade. Ele estava começando o chamado dele naquela idade. E Deus é tão tremendo que ainda fez aquele rapaz de 75 anos esperar mais 25 anos para que começasse o cumprimento dessa promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu da sua zona de conforto, da sua segurança, do lugar onde ele habitava há muitos anos, onde ele conhecia todo mundo, onde tinha o seu sustento, onde tinha tudo planejado, tudo nos conformes, tudo arrumadinho. E ele desceu do barco para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque naturalmente ele não podia ter descendência. Ele não podia ter filhos. Ele tinha uma esposa 10 anos mais jovem do que ele, que era estéril. Então, ele precisava de algo sobrenatural. Se ele e Sara fossem completamente normais, se Sara não fosse estéril, quando chegasse ele pelos 50 anos, ela entraria na menopausa e não poderia mais ter filhos. Mas ela já estava com 65 e ela já era estéril quando jovem. Ou seja, 2 vezes impossível ter filhos. Então ele precisava obedecer aquilo que ele tinha ouvido de Deus e sair do barco, descer daquela situação dele que era muito tranquila e normal, para que ele pudesse experimentar algo sobrenatural. Deus chama e dá uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é que ele ia ter uma grande família, muita herança, como hoje se vê aqui os filhos de Abraão, pela fé. Ele é o pai da fé, pai dos que creem. Mas ele não tinha a mínima condição natural de que essa promessa se cumprisse na vida dele. A palavra de Deus diz que ele não considerou a circunstância natural, mas ele creu na promessa. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E nós temos que entender esse princípio. E temos que viver segundo a palavra de Deus nos orienta. Quando eu estava em Goiânia, morando ali em Goiânia, eu fiquei meio maluco, né? Eu só pensava em servir a Deus. Eu só pensava em ser um pastor, em ter uma igreja. Então nós descemos do barco. Nós tínhamos uma igreja maravilhosa, coisa espetacular. Nós tínhamos um louvor maravilhoso, pregações. Nossas reuniões duravam 4 horas, 2 horas de louvor. E para mim aquilo era o céu, né? Mas os tempos foram mudando, o homem foi se tornando mais apressado e agoniado, não aguenta ficar mais 4 horas num culto. Mas nós experimentamos essa fase, e era assim, era a nossa Jerusalém. Mas quando Deus coloca algo no coração de alguém, ele fica meio perturbado, né? Eu tinha que sair dali. Eu não tinha condições de sair, mas eu tinha que sair. E nós saímos. Eu, minha esposa e mais 3 crianças. E saímos. Ela trabalhava na Tele Goiás, pregão. Eu tinha uma empresa de vendas. E nós largamos tudo para trás. Largamos o apoio da família. Largamos tudo e nos aventuramos
num lugar desconhecido. Nós descemos do barco também. E nós experimentamos o que é depender de Deus. Nós saímos da nossa querida Jerusalém, que era Goiânia. O Brasil inteiro ia para Goiânia para conhecer aquilo que Deus estava fazendo ali naquela igreja, na comunidade evangélica de Goiânia. Todo mundo ia para lá, para aprender, para saber o que estava acontecendo. E eu estava doido para sair dali, embora amasse muito aquela igreja e aquele ministério, e o ministério que Deus havia me dado no louvor. Eu era dirigente da equipe de louvor, tínhamos 4 equipes ali, Berné Gomes era dirigente de outra, e mais outros 2 irmãos. E eu tinha umas pessoas boas na minha equipe também, Kleber Lucas, Alda Célia, estavam começando, né? E minha esposa era o braço direito da Bispa Ana Maria, que naquela época era pastora, no Ministério de Cura Interior. E nós estávamos muito bem encaixados, desenvolvendo os nossos dons, servindo a Deus com os nossos dons. Mas o chamado de Deus é loucura para o mundo natural. É algo que naturalmente não se entende, não se compreende. E nós deixamos tudo para trás e viemos. E nós não tínhamos garantia nenhuma de sustento. Viemos pela fé. E nós aprendemos o que é depender de Deus. Aprendemos mesmo o que é depender da misericórdia de Deus. E passamos dias difíceis aqui. E um certo dia eu estava andando na rua e me veio uma coisa na cabeça, né? Eu gostava muito de cantar uma música que chama "E mis manos son lo único que tengo", música da minha juventude, coisa de 30 anos atrás, 33 anos. E eu cantava essa música, ela me veio na cabeça, e eu estava no meio da rua, e Deus falou: não cante essa música, porque ela declara algo que não é verdadeiro. Essa música dizia: as minhas mãos são a única coisa que eu tenho. E Deus falando comigo: olha, isso não é verdade. Eu sou tuas mãos. As minhas mãos trabalham para você. As minhas mãos te protegem. As minhas mãos são o teu suprimento. Eu chorei no meio da rua e comecei a compor uma canção que eu dizia: eu não canto mais "E mis manos son lo único que tengo", porque Jesus manifestou sobre a minha vida as suas poderosas mãos. Eu pude entender que Deus estava mudando o meu entendimento. E Ele estava dizendo: eu basto para você, eu sou suficiente para você. E Deus me mostrou que Jesus foi morto, pregado numa cruz, mas depois Ele ressuscitou ao 3º dia. E Deus está falando: isso é sobrenatural. O que aconteceu com Jesus é sobrenatural. Andar sobre as águas é sobrenatural. Ressuscitar é mais sobrenatural ainda, tá? E nesses dias Deus está nos chamando para experimentarmos o sobrenatural. Eu não sei quantos estão percebendo o clima, não esse clima de calor que nós estamos experimentando, essa onda de calor, mas uma onda do Espírito sobre nós. Quantos estão percebendo que está acontecendo alguma coisa nos céus, nos ares? As coisas estão começando a acontecer e nós não temos muita explicação, nós não podemos te dar a receita. Está acontecendo isso porque nós estamos fazendo aquilo. Eu sei que coisas sobrenaturais estão acontecendo no nosso meio. E o meu conselho é: fica com o olho aberto, atento, para perceber as coisas que estão acontecendo. A igreja está crescendo de uma maneira sobrenatural. Não é porque estamos trabalhando muito e, graças a Deus, somos inteligentes e espertos. Não. Claramente, Deus está fazendo algo sobrenatural.
E quando Deus começa a fazer algo sobrenatural, seja esperto, seja apercebido, preste atenção, oportunidades sobrenaturais vão aparecer para você. Coisas que você nunca imaginou. Então esteja pronto para viver o sobrenatural. E quando a oportunidade sobrenatural passa na nossa frente, vai exigir uma atitude sobrenatural da sua parte. Você vai ter que fazer algo que você nunca pensou que você poderia fazer. Algo estranho, algo chocante. Mas o sobrenatural é colhido através de uma ação sobrenatural. Então você vai ter que fazer algo meio maluco. Eu não sei o que é, mas te dou o conselho, presta atenção. Fica sintonizado, fica atento, fica ligado. Quando algo sobrenatural cruzar na sua frente, lembre do que eu estou falando. E esteja em sintonia com o Espírito Santo de Deus, para que Ele te dê a direção e você obedeça a voz dEle. E você faça, porque tudo de grande e de sobrenatural exige algo sobrenatural da nossa parte também. Então presta atenção. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Então aprenda o que é descer do barco, o que é sair do comodismo, o que é sair do tradicional, o que é sair daquilo que é natural acontecer. Muitas coisas estão acontecendo, mas tem muitas pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias. O que é um grande líder? Eu vi uma frase do Jamil Albuquerque que diz que um grande líder é uma pessoa comum que assume compromissos extraordinários, fora do ordinário. Extraordinário significa algo não comum, não usual, não natural. Um grande líder é uma pessoa comum que assume compromissos extraordinários. Amém? Presta atenção na oportunidade. A Bíblia mesmo fala que todos vamos experimentar alguma oportunidade na vida. Todos. Então, fique atento. Esse é um tempo do sobrenatural. Esse é um tempo do extraordinário. Deus quer fazer algo extraordinário. E tudo que acontece na igreja tem um propósito. Nada que Deus faz com as nossas vidas é para o nosso próprio deleite. É porque existe um propósito. E você precisa saber disso. Você tem um propósito. Deus tem uma missão para você. Deus tem um plano, por isso nós cremos nas 4 leis espirituais. E a primeira lei diz que Deus ama você e tem um plano maravilhoso. Sabe o que a palavra maravilhoso significa? Maravilha, é algo extraordinário, é algo sobrenatural. O que seria sobrenatural para nós hoje? Sobrenatural para nós hoje é sem recurso, sem dinheiro, lutando para pagar as contas, terminarmos o ano com 100 igrejas. Isso é sobrenatural. Mas eu estou declarando isso em nome de Jesus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Como é que vai acontecer? Eu não sei a receita, mas eu acredito no sobrenatural. Por que Deus vai fazer uma coisa dessa? Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos ao Senhor segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É da vontade de Deus que nós tenhamos 100 igrejas? Não só 100, mas 200, 300. Por quê? 2 Pedro 3,9 diz que Ele não quer que nenhum pereça. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus, quando Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, foi que nenhum pereça. E quem é que pode levar a salvação para que nenhum pereça e vá para o inferno? É a igreja, somos nós. Por isso eu creio num negócio grande demais para mim, mas é porque eu creio em propósito. E quando existe propósito na nossa vida, Deus endossa.
E Deus faz acontecer. Por isso é importante descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que seria sobrenatural para nós? Que esse lugar realmente fique assim só para a rede adulta, né? E que a arena possa ir para um estádio desses aí com 25 mil pessoas. Isso é grande demais. Eu não fiquei no sol não, tá? A minha cabeça não esquentou e eu estou delirando não. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Porque Deus, o impossível não existe. Amém? Jesus está voltando. E antes que ele volte, existe uma palavra profética de Joel que é multidão e multidão no vale da decisão. Muitas pessoas vão entregar sua vida para Jesus. Vai começar um mover de Deus, já começou, onde as pessoas vão ter fome e sede, decisão de ir atrás de Deus, vão ter fome da palavra de Deus. Amém? O que seria sobrenatural? Existe um sobrenatural que realmente é sobrenatural porque o diabo resiste tremendamente à sua prosperidade. O diabo não quer que você tenha prosperidade. A Bíblia diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Imagina, a igreja sem recursos, sem dinheiro, está avançando por causa do favor de Deus e do mover de Deus. E se o povo de Deus começar a ter entendimento, começar a ser fiel, devolvendo o dízimo ao Senhor, ofertando, semeando, e quem semeia, quem planta, colhe. Quantos sabiam que quem planta, colhe? Isso é lei, uma das principais leis universais. Quem planta, colhe. Qualquer pessoa, crendo em Deus ou não, sabe desse ditado. E esse é um ditado apoiado em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, certamente isso também se fará. Imagina se nós começamos a mudar o nosso entendimento, todos são fiéis a Deus nos dízimos, começa a semear, impossível Deus não trazer colheita. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a palavra de Deus. E imagina se a igreja experimenta um avivamento nas finanças. E nós começamos a enviar discípulos para todas as nações. Porque é o que Deus está falando na sua palavra lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Go! Go! Eles não disseram, é o id. Go em inglês é vá, id. Ide fazer discípulo de todas as nações. A ordem que Jesus deixou para nós é sobrenatural. Como é que nós aqui lutando para pagar as contas vamos fazer discípulo de todas as nações? É muito sobrenatural isso. Então nós precisamos de uma intervenção de Deus, de uma intervenção sobrenatural de Deus para que possamos obedecer a essa ordem. Mas eu creio, Deus tem falado, nós vamos ter discípulos nas nações. Amém? Quantos estão comigo? Concordam com isso? Tudo que 2 ou 3 ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Desse lugar serão enviados missionários para as nações. Eu não sei como é que é não, mas só sei que é assim que vai acontecer, né? Parafraseando Chicó. Deus vai fazer o sobrenatural. Amém? O que seria sobrenatural? Conquistarmos todos os bairros de João Pessoa para Jesus. Cada bairro tem uma Sara nessa terra. É possível? Quantos querem isso? Sabe por quê? Quando a igreja chega em determinado lugar, aquele ambiente muda. É o que está lá no Salmo 84. O bairro São José vai mudar.
Vai mudar mesmo. Nós começamos no dia 25, vamos plantar uma igreja lá. Todos estão convidados para a inauguração. Mas chegue cedo porque vai lotar. Dessa sexta, a outra, né? Dia 25. E Deus está fazendo. E vai acontecer. E quando a igreja chega, muda o ambiente. Porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E elas começam a mudar. E aquilo vai mudando uma família, vai mudando outra família. E cada vez que alguém de uma família se converte, ele começa a ter direito a uma promessa de Deus que está em Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus só quer uma pessoa de cada família para Ele colocar a promessa. E através da promessa a família toda é alcançada. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Por isso nós precisamos entrar nas casas. E a promessa que Ele estendeu a Abraão é: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. O plano de Deus passa pela família. O plano de Deus passa por Atos 16:31. Amém? O que seria sobrenatural para nós? Mudarmos a situação de segurança da nossa cidade. Foi dito numa pesquisa recente que é a 9ª mais violenta do planeta. Eu nem acredito nisso, nem aceito isso. Quantos aceitam isso? Fala assim, ó, vamos mudar isso. Em nome de Jesus. A 3ª mais violenta do Brasil? Também não. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o lugar mais bonito da terra. Não é? É ou não é? Não é a cidade mais bonita? E nós vamos fazê-la voltar a ser o paraíso. Como? A igreja do Senhor Jesus. Eu fui à Colômbia primeira vez em 99. Fui fazer um encontro com Deus lá. E era um lugar de muito perigo, muito risco. O país era dividido, a metade governada pelo governo normal, político, e a outra pelas Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O país estava dividido no meio. E a igreja começou a declarar: esse lugar é conhecido pelo tráfico de drogas, mas vai ser conhecido pelo avivamento, pelo lugar onde a presença de Deus está. 15 anos depois, nós vamos à Colômbia e existe um avivamento ali. E as Farc estão praticamente acabadas. Elas não têm mais a influência que tinham. Uma cidade chamada Cali. Nós conhecemos um pastor que estava pastoreando ali, pastor Júlio César Ruibal, um homem de Deus que pregou no nosso encontro em Brasília uma palavra tremenda. E Deus falou que ele ia morrer, que a semente dele ia ser, o sangue dele ia ser derramado ali. E ele começou a pregar. Um dos líderes do cartéis da Bolívia, ele começou a ouvir a palavra de Deus, converteu através da pregação desse pastor e começou a mandar fitas cassete. Naquela época era fita cassete. Quando você lembra daquele negócio, uma caixinha que tinha um... E o pessoal, outros cartéis, ficaram assim: esse cara vai destruir o nosso negócio. E um dia, 2 motoqueiros pararam na frente dele, na porta da igreja, e deram alguns tiros nele e um na cabeça para certificar que ele tinha realmente morrido. Depois disso, os pastores se uniram da cidade todinha e eles começaram a orar juntos e a buscar a Deus, e começou a ter um avivamento na cidade. O negócio lá rendia $500 milhões por mês. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Pablo Escobar. Quem já ouviu falar? Quem não ouviu falar de Pablo Escobar ainda? Pois é, o cara mais famoso do planeta aí, né? Morreu. Simplesmente ele tinha todo o aparato do mundo de proteção, mas morreu. Aquilo caiu, não por ação do homem, mas por causa do dedo de Deus. Por causa da intervenção da igreja, por causa do posicionamento da igreja, que era algo sobrenatural, e eles
tiveram uma postura de crer contra aquele sobrenatural, aquele exército, aquele coisa terrível que tinha do cartel de drogas. E Cali se tornou a segunda maior cidade do planeta a exportar flores. Não exporta mais drogas, exporta flores. Isso é o que? Intervenção. Isso é a mudança do ambiente. E nós temos que entender. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja só no domingo, para a gente não ficar sendo incomodado para alguém falar, mas por que você não está vindo à igreja, está desviado? Tem gente que pensa assim, é melhor eu ir à igreja porque me veem lá e não ficam me cobrando. Mas eu não quero muita coisa com Deus não, muito compromisso com Deus. E essas pessoas não estão realmente a fim de ter um relacionamento profundo com Deus e não vão experimentar o sobrenatural de Deus. E nós precisamos entender que o sobrenatural de Deus é que vai trazer uma vida diferente, vai trazer uma vida de milagres, uma vida de superabundância. Nós precisamos crer no sobrenatural. Precisamos crer naquilo que que a Sara Nossa Terra está fazendo nesses dias. O impossível não existe. E nós podemos mudar o mundo. Graças a Deus, esses dois pensamentos que têm vindo com muita força sobre a Sara Nossa Terra são de Deus. Nós podemos mudar o mundo sim. Nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. Se Deus pode mudar uma pessoa, Ele pode mudar muitas pessoas, Ele pode mudar o mundo. Depende do posicionamento da igreja. Mas por que muitas vezes nós não acreditamos no sobrenatural? Por que muitas vezes ser salvo, que é algo extraordinário, nós acreditamos? Quantos acreditam que são salvos pela fé? Imagina, é algo realmente não dá para entender com a mente natural. A salvação é algo muito grande, é extraordinário, é sobrenatural, mas confessamos a Jesus e aceitamos e somos salvos. Isso para mim é o maior dos milagres, sermos salvos. Mas não acreditamos nos outros milagres, não acreditamos no sobrenatural, não acreditamos que podemos andar sobre as águas. E está na hora da igreja começar a acreditar no sobrenatural, a descer do barco, a se expor, mesmo ao ridículo, mas experimentar o sobrenatural. Quem tem medo do ridículo nunca jamais vai experimentar o sobrenatural. Você precisa de algo, saber quem você é, saber qual é a sua identidade. Quantos sabem a sua identidade de cor aqui? Diga aí o número da sua identidade. E o seu CPF, você sabe de cor? Eu sei não só a minha identidade, mas da minha esposa também, as duas identidades dela. Sei o CPF dela, né? Sei até que ela tem 25 anos. Agora, isso é identidade natural. E em Deus, quem você é? Qual é a sua identidade espiritual, a sua verdadeira identidade? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pela palavra de Deus, está dizendo, se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? A Bíblia diz que você é nova criatura, você tem nova identidade, você tem novo nome. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Você crê nisso? Quantos creem nisso? E muitas vezes estamos vivendo aprisionados ao passado. Eu fui uma pessoa muito ruim, eu fiz muita coisa errada, eu fiz muita coisa que era feia, eu não sou digno de nada. Ei, você não é. Mas a Bíblia diz que você está em Cristo, é nova criatura. Essas coisas, essas porcarias todas ficaram para trás. E o diabo não pode trazê-las de volta. Ele não pode te aprisionar nessas acusações. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode agradecer a Deus dando uma salva de palmas para Ele. Tudo se fez novo. E eu quero ler uma passagem aqui que fala também sobre isso, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 em diante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu queria ler até o versículo 25, mas por causa do tempo não vou ler. Leia em casa, para você ver o que esse texto está falando a seu respeito. Vós, porém, sois um povo que foi escolhido. Baruch Hashem. Felizes aquele que tem uma esposa, né? Dá uma salva de palmas para ela. A palavra de Deus diz que nós somos escolhidos, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Deus está falando sobre nós? Algo tremendo. Tudo que Ele fez conosco, Ele transformou nossa vida. Nós éramos pecadores, estávamos destinados à condenação, ao inferno. Ele mandou Jesus, que derramou o seu sangue, e por causa disso nós fomos transformados em outras pessoas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que significa? Um povo que foi escolhido. Ele diz sacerdócio real. Sabe o que significa isso? Qual que é a função de um sacerdote? Quem sabe? O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Ele pegava o pecado do povo, levava até o altar e através de um animal, ele derramava o sangue daquele animal para apagar o pecado das pessoas. Ele levava então as pessoas até a presença de Deus, para que eles fossem justificados. Então, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real do rei. Nós fomos constituídos pessoas que têm a prerrogativa de levar os pecadores até a presença de Deus. Amém? E diz mais, povo de propriedade exclusiva. Quem sabe o que significa exclusivo? Apenas. Nós somos apenas de Deus. E Ele não aceita que nós sejamos de outro time. Amém? Nós não podemos estar divididos entre Deus e o mundo, entre Deus e o diabo, entre Deus e as riquezas.
somos de propriedade exclusiva. E ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos nada, não éramos povo, mas passamos a ser povo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quero terminar falando uma coisa. Eu recebi um nome, uma identidade, e meu nome é Edgarde, mas esse nome, ele tem um significado. Significa guerreiro valente. Mas, em decorrência disso, dessa profecia que foi dada pelos meus pais no meu nome, na minha identidade, adivinha o que aconteceu comigo? O que todo guerreiro valente precisa? Muita guerra, muita luta, muita batalha para enfrentar. Ô nomezinho. Mas, Baruch Hashem, estamos aqui vivos, né? E muita coisa mudou na minha vida, desde que eu tive o entendimento que eu era uma nova criatura. Por isso é tão importante a gente entendermos essa questão do nome. Não sei se você já percebeu, mas quando os papas são escolhidos, eles mudam o nome, né? Ele tem um nome natural, mas adotam um outro nome. Quando Deus começou a trabalhar com Jacó, o nome dele era meio pesado, carregado, enganador, usurpador. Ele lutou com Deus, e Deus mudou o nome dele para Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece, é o campeão de Deus. Paul Yong-cho teve um entendimento que devia mudar o nome dele para David. E um dia Deus me mostrou o que ele tinha comigo. Cada pessoa tem uma experiência com Deus e vai ter um relacionamento com Deus baseado nessa experiência. Minha esposa converteu-se com um versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo que ela quer, Deus dá para ela, né? Até um marido bonito, Deus deu. É assim que ela diz, né? Fazer o quê? Se ela tem fé para crer nisso, então... Mas Deus começou a falar comigo, em cima do meu chamado. E Deus um dia me revelou que Ele era o meu juiz. Já passei muitas coisas difíceis. E Ele se manifestou para mim como aquele que julga a minha causa. E na verdade, meu nome, eu gostaria que fosse mudado. Não porque eu acho o Edgar um nome feio. É porque luta cansa, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Mas, através da experiência que eu tive, meu nome deveria ser Daniel. Deus é meu juiz. E é isso que está aqui nesse anel de bispo que eu tenho. O Senhor é o meu juiz. Ele que julga a minha causa. Ele que julga a minha vida. É Ele que defende a minha causa. Amém? E eu falei, Deus, eu quero ser o teu Daniel. Quem já chama Daniel já é privilegiado, né? Quem já tem esse nome aí. Deus é meu juiz. E Ele é justo juiz. Qual é a experiência que você tem com Deus? Deus já mudou o seu nome. Você já sabe qual é a sua nova identidade. Não sei quantos estão entendendo isso. Alguma coisa Deus vai fazer com você em particular, pessoal. E Ele vai dizer qual é o seu nome, qual é aquilo que Deus tem para você. E Ele vai te dar um novo nome. Apocalipse fala que nós vamos receber um novo nome. E é disso que Deus está falando. Ele quer mudar a nossa identidade. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu pergunto, qual é a sua nova identidade em Deus? Jacó passou a ser Israel. O que Deus falou
especificamente com você. Aquilo que você nasceu lá na sua família, a Bíblia diz que passou. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Qual é a sua nova identidade? Eu vou ter que parar aqui. Mas, em cima da sua identidade, tem coisas muito importantes que nós vamos estar falando. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos estar continuando a falar sobre a questão da sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Deus. Qual é o novo nome que Deus te revelou? Abrão mudou para Abraão. Sarai mudou para Sara. E no original é um H. Sará, tem um H no final. E Abraão pegou um H também, Abraham, que é uma letra do nome Yahvé. Isso é tremendo. Deus colocou algo dele no nome de Abraão. Abrão é pai exaltado. Abraão é pai de nações, de numerosas nações. Deus colocou uma característica no nome dele que mudou completamente a natureza dele. Quantos querem que Deus coloque uma característica dele no seu nome e mude a sua identidade e te leve a um novo patamar, um novo nível? Nós precisamos entender isso. Deus tem um plano maravilhoso para você. As pessoas ficam perguntando, mas os pastores sempre dizem que Deus tem uma grande obra. Ora, Deus tem pequena obra para alguém? Se Ele é o Deus grande e poderoso, Ele só tem coisas grandes. Não tem nenhum projetinho pequeno, não. As construções de Deus são todas grandiosas, porque é isso que glorifica o nome dEle. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito é maravilhoso e é grande. Mas tem que mudar a sua identidade. Aquele velho homem não serve para fazer o novo que Deus tem para você, o grande projeto que Deus tem para você. Quantos estão entendendo isso? Se você crê, quantos aqui começam a sonhar sozinho e pensam em coisas mirabolantes? Eu fico pensando cada coisa, que se for publicado eu estou ferrado. Coisas assim, vamos falar, é doido, varrido, pensa em coisa grande. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, queira coisa grande, pelo amor de Deus. Não queira coisa pequena, não. Queira coisas grandes. Não interessa se vão chamar você de louco, de doido, de megalomaníaco, seja lá o que for. Mas Deus tem realmente um grande propósito na sua vida. E você precisa abandonar a velha identidade, assumir a sua nova identidade em Cristo Jesus, o novo nome que Deus tem para você, para que a coisa grande que Ele tem aconteça através da sua vida, e a sua vida possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Deus tem um novo nome para você. Coloca agora a sua vida diante do Senhor. O Senhor te escolheu. Quando Ele disse, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, inclusive o teu nome. Se você era Jacó, Deus quer mudar você para Israel. Se você era Abrão, Deus quer te mudar para Abraão. Se você era Sara, estéril, Sarai, estéril, sem frutos, Deus quer te mudar para Sara. Amém? Ele é o Deus que nos sara. Coloca a sua vida diante do Senhor. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui nessa noite. E se você ouviu a voz de Deus,
e você quer diante do Senhor que Ele te dê um novo nome, um novo propósito. Se você fala: Senhor, eu não sei qual é o meu nome, mas eu sei que o Senhor tem um novo nome para mim, porque a minha cabeça tem tantos pensamentos, tantos projetos, eu sonho tanto. E se você quer descobrir o que Deus tem para você, vem aqui na frente. Fala: Senhor, eu quero saber. Eu quero que o Senhor revele para mim qual é o propósito, qual é a coisa grande. Eu sei de uma coisa: Deus quer usar muitas pessoas aqui. Deus tem um projeto de alcançar o mundo, de transformar o mundo. E Ele faz isso não é através dos anjos, é através da sua vida, é através da minha vida. Por isso você precisa entender: Deus tem um novo nome para você. Deus tem uma proposta nova para você. Deus não está interessado no seu passado, nos seus erros, nos seus pecados. Ele está interessado no que você crê, naquilo que você recebe na sua vida, naquilo que você aceita da palavra de Deus. Seus pecados ficaram para trás, o sangue de Jesus já limpou, Ele já te justificou, e Ele te chamou para um novo tempo. Ele te chamou para um novo tempo, Ele te chamou para uma nova obra, Ele te chamou para um grande projeto. Peça ao Senhor: revela, Senhor, o teu projeto para mim. Revela o meu nome. Eu quero um novo nome. Eu quero um nome em Deus. Eu quero uma característica de Deus no meu novo nome. Oh, Senhor, o impossível não existe. Em Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Oh, chamo a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo: vai acontecer, buscarei todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de
Começa a profetizar que as muralhas vão cair na tua vida, no teu casamento, na tua família, que as enfermidades vão cair. Começa a profetizar. Usa da tua identidade de filho de Deus. Usa agora e diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera a tua declaração de fé agora. Começa a declarar o que você está vendo agora. Eu vejo a minha família restaurada. Eu vejo a minha família salva. Eu vejo o meu casamento restaurado. Eu vejo os meus filhos salvos. Eu vejo o meu ministério florescendo na casa do Senhor. Eu vejo. Começa a ver, visualizar, começa a declarar. Declara, impossível não existe, o impossível não existe para mim. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Quero que você aceite esse desafio hoje, de descer do barco, de descer da tua zona de conforto. Deus vai colocar diante de ti situações que vão te desafiar, que vão exigir de você um ato de fé, uma loucura, porque a fé é loucura. Você vai dizer: Senhor, eu aceito o desafio de viver pela minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu aceito o desafio de descer do barco, porque eu quero ver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver o teu poder se manifestando na minha casa, no meu ministério, na minha vida, na minha família. Esteja orando agora. Deus vai te colocar diante de situações e você não vai recuar. Você vai descer do barco e você vai andar sobre as águas. E você não vai afundar, porque vai manter os olhos em Jesus. Diga: eu não vou afundar. Eu vou andar sobre as águas e eu não vou afundar. Eu vou andar sobre as águas e eu não vou afundar, porque eu não olho para o vento, eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o meu Deus. Eu olho para o meu Deus. Eu olho para o meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, que esta noite o Senhor dê um sinal na vida de cada um que tomou essa decisão, um sinal do teu sobrenatural. Diga: Senhor, muda a minha identidade, muda a minha identidade. Eu quero um novo nome, Senhor. O nome que o Senhor tem para mim. Me revela, Senhor, me revela a minha identidade em Deus. Me revela, Senhor. Você não nasceu para ser amaldiçoado. Você não nasceu para ter um nome amaldiçoado. O Senhor santifica a tua vida. O Senhor te dá uma nova oportunidade. O Senhor te dá um novo nome. Recebe esse nome agora. Recebe esse nome, porque esse nome é marcado pelo sangue do Cordeiro. Ora la la bari cante amarachuri cante amarachaya. Ori cante amarachaya. Ora la 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 barala barachuria. Ori cante amarachuri. O Senhor está curando pessoas aqui que se sentiam pequenas. O Senhor está curando pessoas que aprenderam a se ver como alguém sem valor. O Senhor está te libertando do teu passado. O Senhor está te libertando da tua história de humilhação. O Senhor está te libertando da tua história de desvalor. O Senhor te deu um novo nascimento. O Senhor te deu uma nova cidadania.
O Senhor te deu uma nova casa, uma nova família, um novo nome, um novo pai. Ele é o teu pai. O Senhor está curando a tua identidade agora. Oh, o Senhor está tirando a vergonha, o opróbrio da tua vida. As palavras de maldição, o Senhor está tirando da tua vida. Recebe agora. Recebe. O Senhor está me mostrando que está sendo colocado um manto novo nas tuas costas. O anjo de Deus está trazendo mantos. Oh, Senhor, mantos. Eu não sei te dizer, mas é o manto da realeza. O Senhor está colocando sobre ti o manto da realeza, porque você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus. E esse manto está sendo colocado sobre você. O manto da realeza é um manto brilhante. Ora, lalabaricante amarachuri. E o Senhor coloca o anel no teu dedo. Ora, cante amarachaia. O Senhor coloca o anel no teu dedo. E o Senhor coloca a sandália nos teus pés. E Ele unge a tua cabeça com óleo. Ora, lalabaricante amarachuri, cante amarachai. Ora, cante amarachúria. Ora, lalabaralabaralabaralabarachaya. Ora, cante amaralabarachuri, cante amarachaia. Ora, lalabaralabarachuri, cante amarachaia. Oh, cai por terra a velha identidade. Cai por terra o complexo de inferioridade. Cai por terra. O Senhor está te dando novas vestimentas. O Senhor está te dando novas vestimentas. Recebe, 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 igreja. Levanta tuas mãos para o alto e recebe, recebe. Levanta tuas mãos para o alto e recebe, recebe. Que o Senhor está colocando uma manta nova de realeza sobre ti. Recebe. Ora, lalabaricante, amaralabarachuri, cante amarachai. Ora,
fechados. O Senhor, quando nos criou para ser conforme a sua imagem e semelhança. Mas o inimigo mentiroso, enganador, quis nos mostrar uma imagem ruim, que nós não somos nada, que nós não somos dignos, que nós somos inferiores. E muitos aqui ficaram presos nessa mentira, presos numa imagem de si mesmo que muitas vezes até odeiam, de olhar para si mesmo e dizer: eu não queria ser quem eu sou. Mas quando Deus te fez, Ele aprovou. Ele te fez como Ele queria. E você não precisa da aprovação de mais ninguém, porque você já tem a aprovação do Deus Criador de todas as coisas, daquele que arquitetou sua vida, aquele que projetou você. Ele viu e Ele gostou. E hoje eu ministro cura sobre o teu coração. Hoje você vai abrir mão desses pensamentos mentirosos que Satanás plantou na tua cabeça. Hoje cai por terra um sofisma que te prendeu a vida inteira. Hoje as mentiras de Satanás estão sendo confrontadas no altar de Deus. E ele não pode mais sustentar essa mentira, porque está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Satanás não pode mais sustentar essa mentira. Ela cai por terra hoje na tua vida. Hoje você assume a identidade de filho de Deus, e é com o Pai que o filho se parece. É com Deus que você se parece. Eu declaro essa palavra sobre ti, e o Senhor vai te revelar teu novo nome. O Senhor vai te revelar teu novo nome, aquele que está escrito no livro da vida que está no céu. Oh, digo obrigado, Senhor, porque eu sou nova criatura, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tomo posse da minha filiação e eu recebo pela fé toda a minha herança, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus.